abusou bastante. Você abusou, e parece... tirou partido de mim, abusou. Não tem uma dessa? Tem. E parece até que ele se utilizou disso, inclusive, para vazar. A gente falou disso aqui a semana passada, né? A delegada que acabou vazando também estava supostamente paga por ele naquele grupo denominado A Turma. Além disso, ele tinha um outro grupo que ele também financiava de hackers chamado Os Meninos, e havia uma comunicação, provavelmente beneficiou esse vazamento. Menino. Menino, eu não sei, menino. eu sou menino, tô de azul. Ô, menino. Tô de azul, sou menino. Não sou não. Eu queria antes fazer um disclaimer aqui para ver contigo, ó. Fala, menino. Eu fui bastante atacado no meu canal depois de um programa que eu fiz ontem, da minha live. Menino. Por conta de você. Menino. Porque disseram assim, Não Caivano, fala, você não defendeu o Flávio diante do Pavinato. Como assim? Uai, e eu tentei explicar. O Flávio tem toda a liberdade de falar claro. comigo. Exatamente. Ora, eu não posso, nem o Caivano pode, inventar uma defesa de quem não quer. Perfeito. Uai. E aí o que eu respondi para essas pessoas? Duas coisas. Primeiro que a gente tem um respeito mútuo aqui, nós não pautamos um ao outro, evidentemente, e eu parto do princípio de Voltaire, que eu posso até não concordar com o que ele diz, mas eu vou defender até a morte o direito dele de dizer, e se eu tiver uma argumentação, aí eu vou me utilizar dela. Isso posto, eu digo que cada um de nós mede os outros, obviamente, pela própria régua. Então é aquela coisa de ficar dizendo assim, você deveria ter feito algo. Se você estivesse no meu lugar, você poderia fazer, mas você não está. Então eu tenho toda a liberdade de fazer aquilo que eu considero correto. Dito isso, eu vou pegar essa questão do Eduardo, que você começou a ler, Pavi. Tem todo esse imbróglio. E foi revelado que tem um pano de fundo por trás disso. Eu já tinha dito aqui na quarta-feira que vale lembrar também, porque você fica ataque, não foi ataque, foi uma análise claro do que que é. Não, de jeito foi algum. Foi uma análise do que é, porque ele fez aquele primeiro vídeo. Falando que de fato teve a conversa, que de fato teve o patrocínio e que o Vorcaro tinha assinado um contrato. Esse foi o primeiro vídeo. Exato. Olha o primeiro vídeo do Flávio. Se você tiver tico e teco na sua cabeça, você também vai ficar intrigado. Teve a conversa, teve as parcelas. Isso foi dito por ele no primeiro vídeo. E, além de ter tido a conversa confirmado, de terem havido as parcelas confirmado, o Flávio disse que o Vorcaro tinha assinado um contrato para financiar o filme. Isso foi dito com todas as letras. E que o Vorcaro parou de honrar com as parcelas. Ponto. Ok. Tem crítica aqui? Não, não tem crítica aqui. Qual é o problema? O problema é que vem o Mário Frias, e solta uma nota. Falando que não teve contrato com o Daniel Vorcaro. Opa, ele tá chamando o Flávio de mentiroso. Falando que o Vorcaro nunca aportou dinheiro no filme. Opa, tá chamando o Flávio de mentiroso. Aí detalhe, ele escreveu essa nota depois do vídeo do Flávio. Então, para quem tá atacando o Flávio é o Mário Frias. Não sou eu. Eu sou aqui um mero comentador. Eu sou um mero cronista da desgraça brasileira. E a desgraça brasileira fica melhor, fica pior, à medida que a gente abdica do dom de pensar. Então, meus queridos, é uma análise. O espaço esteve aberto, o espaço segue aberto, os convites foram feitos e é uma pessoa que no meu convívio pessoal eu gosto demais do Flávio. Mas eu aqui tenho uma profissão, que é ser cronista do acontecimento no Brasil. Perfeito. E foi exatamente isso que eu avaliei e disse para essas pessoas, né? Que você tem
o seu dever de ofício aqui, que você tem total liberdade para dizer aquilo que você quiser. As pessoas é que tem que ter um pouquinho mais de tolerância para ouvir, pensar, como você disse, fazer uma reflexão e concordar ou não, é do jogo. E daqui a gente segue. Eu não concordei com ele em alguns pontos, mas a gente está aqui com o dever de comentar a notícia, como ele acabou de dizer para vocês. No caso da questão que envolve, essa aí para mim está superada, né? Eu, inclusive no dia eu disse que eu me utilizo de uma regra das 48 horas, que até você concordou. Falei, é interessante a gente esperar, ver o que vai acontecer, quais os desdobramentos, e eu continuo seguindo, e para mim passou, já está demonstrado o que eles fizeram, o que haveria para comentar da notícia. Aí veio a continuação no caso do Eduardo Bolsonaro. E aí envolve um outro cenário, que é um pano de fundo, que veio à tona, na verdade, ontem, né, no domingo, que eu estava acompanhando as notícias. Eu já tinha dito sobre a fonte, que eu não confiava. Aliás, a gente não tem só que não confiar, a gente tem que ter um olhar muito crítico, porque é um canal de esquerda. E está tudo certo ser um canal de esquerda. Agora, se posicione da maneira correta, não fique com ilações, que foi o que eles fizeram. O Instituto Conhecer Brasil, que é ligado à GoUp, ganhou um edital aqui em São Paulo para Wi-Fi Livre SP. Um contrato de 108 milhões de reais com a prefeitura. Paulo Motorim, que é um dos jornalistas e diretores do The Intercept Brasil, é parente de Mauro Motorim, que é o diretor, por sua vez, da Surf Telecom, que disputou com a Conhecer Brasil e perdeu. E aí ficou um embate jurídico entre essas duas entidades, o que, em tese, aparentemente levou ao The Intercept começar com essas ilações contra Flávio Bolsonaro e depois contra Eduardo Bolsonaro. Pavinato. Dito isso, eu vou direto para o BTG. Eu também disse aqui na quinta e na sexta-feira, até o Pavinato concordou, que a ideia do Vorcaro era ser o cara no mercado financeiro. E ser o cara significaria colocar de lado o André Esteves, que por enquanto é o cara no mercado financeiro. Nós concordamos com isso também. E ele tinha esse desejo de expurgar o André Esteves, ser o próprio e expurgar o André Esteves do mercado. E para isso ele foi procurar o Lula. Está muito claro essa ligação agora com o que vazou nesse último dia. E eu já tinha dito, como acabei de falar, já tinha dito a semana passada, mas eu fiz uma reflexão desde que apareceu essa notícia. É óbvio, quem tem que explicar é o Lula, que é um funcionário público, é um presidente, e parece estar praticando também, a exemplo do Alexandre de Moraes, uma advocacia administrativa para benefício do Banco Master, que acabou liquidado, inclusive com xingamentos ao ex-presidente do Banco Central. Mas para mim tudo isso tem um motivo, ou seja, tem uma origem lá atrás, na proibição do financiamento privado de campanhas eleitorais. E explico. O famoso Caixa 2, que foi criminalizado, a exemplo do Mensalão, a exemplo do Petrolão. Isso se modernizou a ponto de se institucionalizar, como a gente tem visto com todos esses vazamentos no caso do Banco Master. Fruto, obviamente, como eu disse, da lei que proibiu e pela ausência total e absoluta de uma regulação do lobby. Eu já falei também sobre isso aqui, inclusive por coincidência, na segunda ou na terça da semana passada. De forma que tudo que a gente está vendo não deixou em nenhum momento de ser financiamento público. Sabe por quê? Porque o Banco Master só passou a operar com essa magnitude que a gente viu porque ele se utilizava de precatórios. Precatório é um título que o governo tem nas três esferas, municipal, estadual e federal. Quando ele perde um processo judicial, ele tende a formar lá uma lista de precatórios, né, de recebíveis, na verdade para o governo, pagamentos futuros, e aquela pessoa que tem esse recebível, esse título executivo, ela pode negociar. Na verdade não poderia, tá? Eu diria que é um limbo jurídico, não há uma regulação sobre isso. Então, muitas pessoas se valem disso para comprar esses precatórios daquela pessoa que tem esse título com deságio para, no futuro, cobrar a União. Pois bem, o Master, em vários estados, em vários tribunais de justiça da federação, ele foi beneficiado por precatórios. Ele recebia esses títulos, ele recebia esse dinheiro. E através disso, a exemplo de como ele começou, lá através da EBAL, que virou a Credit Sexta,
também recebeu na Bahia centenas de milhões de reais e agora está explodindo em outros tribunais de justiça, inclusive o de São Paulo, que o Master operou os precatórios, Pavinato. Então, está na hora da gente rever tudo isso, rever essa questão eleitoral, ter uma reforma eleitoral para que no futuro a gente não veja esse tipo de condição acontecer novamente, que é espúria.